Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Se você ainda não se inscreveu neste canal, esta é a oportunidade. Importante você clicar naquele sininho caso queira se inscrever, porque aí você receberá as próximas postagens de estudo automaticamente para que você possa continuar nos acompanhando. Este nosso estudo faz parte de uma série que estamos desenvolvendo sobre o livro de Atos, falando sobre o cristianismo pioneiro. E hoje nós chegamos ao capítulo 5, onde falaremos alguma coisa sobre perseguições, as perseguições que inicialmente estavam acontecendo na igreja primitiva. Eu convido você a ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens e convido você também para juntos orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. Vamos lá? Convido você para me acompanhar. Querido Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que neste momento Tu nos orientes neste estudo para que possamos entender o que Tu queres dizer para nós e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Atos, capítulo 5. Leremos 3 trechos. O primeiro no capítulo 5, do verso 12 a 15, depois do verso 17 a 20 e depois do verso 34 a 35. A palavra de Deus, então, nos diz neste primeiro trecho, Atos 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar, Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse sobre alguns deles. Agora, verso 17 ao verso 20. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo, digam ao povo todas as palavras desta vida. Agora, do verso 27 ao verso 28, que diz o seguinte: Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome de Jesus? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. E o último trecho, do verso 34 ao 35, nós lemos o seguinte: Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Importante você ler todo o capítulo, mas nós extraímos apenas alguns trechos aqui que nos ajudarão a ver o que efetivamente aconteceu. Após a ressurreição de Jesus e sua subida aos céus, o poder de Deus, manifestado por meio dos apóstolos, começou a causar impacto cada vez mais poderoso sobre os residentes de Jerusalém. Em Atos, no capítulo 5, versos 12 a 16, Lucas, o autor do livro de Atos, nos mostra a influência crescente dos apóstolos naqueles dias em Jerusalém e as consequências políticas e religiosas disso. Nessa parte do livro, Lucas também nos informa sobre as condições da igreja recém-organizada e como ela estava se desenvolvendo e recebendo novos crentes a cada dia.
os líderes judeus começaram a aumentar sua posição a eles, aos apóstolos. Isso ocorre da mesma forma como havia aumentado sua oposição a Jesus. Os saduceus, um dos partidos mais à direita que formava maioria no Sinédrio, a Corte Suprema dos Judeus em Jerusalém, tornaram-se antagônicos aos cristãos. Os fariseus, que compunham um partido mais à esquerda, escolheram reagir com moderação, permitindo que os cristãos até ganhassem maior aceitação e confiança. Lucas explica por que os saduceus ficaram tão ciumentos a ponto de prenderem não apenas Pedro e João, mas também outros apóstolos e líderes cristãos que estavam surgindo. O que ocorria é que os apóstolos estavam tendo grande influência não apenas em Jerusalém, mas também nas áreas periféricas. A cura de um homem coxo, relatado em Atos capítulo 3, versos 1 a 10, como vimos em nosso estudo anterior, desencadeou as primeiras manifestações explícitas de oposição. Depois desse evento da cura, muitas outras pessoas necessitadas também estavam sendo curadas por meio de milagres. Esses milagres mostravam as ações de Jesus ressuscitado que aconteciam através dos apóstolos e certos líderes. Isso tudo enchia de admiração aquele povo. Muitos dos cristãos em Jerusalém começaram a se concentrar no chamado Pórtico de Salomão. Alguns, porém, não iam com medo dos líderes religiosos. No verso 13, lemos que o povo tinha grande admiração pelos apóstolos. E no verso 14, Lucas segue dizendo que Deus estava adicionando uma multidão de homens e mulheres à igreja recém-formada. Além desses relatos, Lucas, que era médico, menciona nos versos 15 a 16 que muitos enfermos e atormentados de espírito eram levados até mesmo em macas para que Pedro os curasse. No próximo quadro, vemos que a popularidade crescente dos apóstolos começa a irritar especialmente os saduceus, da mesma forma que a popularidade de Jesus havia feito tempos antes, com os fariseus, como nós mencionamos há pouco. O que acontecia é que o Espírito Santo preenchia os crentes, enquanto Satanás preenchia os membros do Sinédrio, notadamente os saduceus. Atos, no capítulo 15, verso 17, diz que eles estavam com muita inveja dos apóstolos. Os saduceus mandam, então, prender Pedro e João e os confinam em uma prisão pública. Aqui começamos a ver um dos 27 exemplos de cristãos sendo perseguidos no Novo Testamento. Estudiosos da Bíblia afirmam que no livro de Atos, os saduceus eram frequentemente vistos como mais hostis ao novo movimento cristão mais do que os fariseus. No Evangelho de Lucas, os fariseus eram os principais oponentes de Jesus. Mas aqui são os saduceus que se manifestam como oponentes ao Evangelho. Eles detinham mais poder, dado que eram maioria e controlavam o Sinédrio. O sumo sacerdote, líder do Sinédrio, ele era saduceu. Em suas articulações políticas, eles haviam feito um acordo de compartilhamento de poder com os romanos. Apesar de não poderem formalmente decretar a pena capital, podiam, por exemplo, encaminhar pedidos de pena de morte para que os romanos a executassem. Eles estavam cada vez mais interessados não apenas em perseguir os apóstolos, mas também perseguir e prender outros líderes da igreja. O texto nos diz que Pedro e João estavam presos por ordem do Sinédrio, mas no verso 19 nos informa que um anjo do Senhor abre as portas da prisão e leva os dois apóstolos para fora. Ele nos instrui a voltarem ao templo para continuar a pregar o evangelho, o que eles fazem logo na manhã seguinte. A notícia que estavam ensinando ao povo no templo chega ao Sinédrio.
O Sinédrio não entende como eles poderiam estar no templo se haviam sido presos, a prisão se mantinha trancada e as sentinelas se mantinham em seus postos. A polícia do templo recebe ordens para prendê-los de novo. Em nova audiência, Pedro usa aquela oportunidade para defender o evangelho e fala contra a conduta dos saduceus. Suas palavras os enfurecem tanto que eles começam a articular a morte dos apóstolos. Esse intento, porém, é frustrado pela intervenção de um fariseu membro do Sinédrio, de nome Gamaliel, conforme veremos no próximo quadro. De acordo com alguns estudiosos, a intervenção de Gamaliel foi o motivo principal de Lucas ter feito o registro dessa segunda audiência dos apóstolos no Sinédrio. Enquanto o sumo sacerdote, que era saduceu, se coloca contra os apóstolos, Gamaliel se coloca contra os saduceus e faz uma brilhante defesa, um brilhante discurso em defesa em favor de Pedro e João. Essa atitude de Gamaliel mostra que ele estava sendo usado por Deus para preservar a vida dos apóstolos e talvez de todos os primeiros cristãos em Jerusalém naquele tempo. Esse é o primeiro discurso de um não cristão que Lucas registrou em Atos, o que mostra a importância desse fato. Como mencionado, os fariseus eram um partido minoritário no Sinédrio, embora houvesse mais de 6.000 deles em Israel naquele tempo. O interessante é que, apesar de serem minoria no Sinédrio, eles eram muito mais influentes entre as massas, muito mais influentes do que os saduceus. Os fariseus esperavam o Messias, acreditavam na ressurreição dos mortos e na existência de atividades de anjos e demônios. Por isso, comentaristas da Bíblia afirmam que, teologicamente, os judeus cristãos tinham muito mais em comum com os fariseus do que com os saduceus. Gamaliel era um homem muito respeitado no Sinédrio. Além de ser membro do Sinédrio, ele era o líder de um dos ramos mais influentes do farisaísmo, a chamada Escola Liberal de Hillel. Há quem afirme que esse erudito, de nome Hillel, teria sido o avô de Gamaliel. Saulo de Tarso foi um dos jovens discípulos de Gamaliel. Porém, antes de sua conversão, Saulo, que também era fariseu, tinha uma visão muito diferente do seu mestre Gamaliel. Saulo entendia que a expansão do cristianismo precisava ser contida, isso na época antes dele se converter. Foi por isso que, pouco mais à frente, ele começou a prender e executar cristãos à medida que o número e a influência dos cristãos estava aumentando dramaticamente. Gamaliel foi talvez o fariseu mais respeitado de sua época, não só pelo Sinédrio, mas pelo povo de Israel. As pessoas o chamavam de Rabban Gamaliel. Rabban não só é uma expressão, ou melhor dizendo, ela é uma expressão, é um título mais relevante do que o título de rabino. Gamaliel foi capaz de moderar e influenciar a decisão final do Sinédrio em relação a Pedro e João. Mas isso ocorreu pela influência pessoal dele, e não porque tivesse qualquer cargo, qualquer autoridade autoridade formal dentro do Sinédrio, dentro da corte do Sinédrio. Qual foi a tese de defesa de Gamaliel, usada por Gamaliel? A tese que ele utilizou foi que, se Deus não estivesse com os apóstolos, o que eles estavam fazendo simplesmente iria desaparecer com o tempo. É possível também que ele, pessoalmente, Gamaliel, não achasse que os apóstolos fossem uma ameaça real, como diziam os saduceus. O verso 40 diz que Gamaliel convenceu o Sinédrio a libertar os apóstolos. O Sinédrio concorda, mas antes disso, eles decidem por açoitá-los. Esse é o primeiro caso registrado por Lucas em Atos que cristãos receberam uma penalidade física na forma de açoites por terem testemunhado do Evangelho.
A sentença oficial contra os apóstolos pregarem em nome de Jesus foi ratificada, ou seja, eles não podiam pregar em nome de Jesus. Mas essa sentença acabou, na prática, não sendo cumprida. No próximo quadro, uma pergunta. Gamaliel teria se convertido ao cristianismo? Segundo estudiosos, muitos dos judeus que apoiavam Gamaliel consideravam a pregação dos apóstolos como bem intencionada, apesar de equivocada, segundo eles. A não ser a ideia de que Jesus era o Messias, os apóstolos tinham pontos de vista que não desafiavam a teologia farisaica básica, ou seja, não havia motivo para tensões com os fariseus. O que havia de diferença, tanto no caso do tempo de Jesus, quanto no caso presente com seus discípulos, era a posição dos fariseus quanto à autoridade da tradição oral sobre as Escrituras. Gamaliel teria sido cristão? Segundo alguns estudiosos, não há nenhuma credibilidade na tradição de que ele teria se convertido ao cristianismo. O Talmud, que é uma coletânea central de textos religiosos do judaísmo rabínico, afirma que Gamaliel morreu judeu. Porém, para formular a defesa de Pedro e João, ou Gamaliel acreditava que aquele movimento deles realmente não iria dar certo, ou então ele provavelmente teria se tornado cristão. Na prática, ele usou um argumento teológico e não jurídico na defesa dos apóstolos. O que ele fez foi oferecer aos seus pares a opção de que, se os apóstolos fossem enviados por Deus, o sinédrio se encontraria na terrível posição de lutar contra Deus, se mantivesse oposição aos apóstolos. Gamaliel certamente acreditava na soberania de Deus. Repleto de sabedoria, ele aconselha seus companheiros a esperarem para ver se aquelas pregações e curas dos apóstolos iriam prosperar. Se ele realmente se tornou cristão, não sabemos. O fato é que ele foi usado por Deus de maneira poderosa para abrir caminho para a expansão do Evangelho de Jesus. No próximo quadro, vemos um pouco sobre o testemunho e a morte de Estevão. Nessa parte do livro de Atos, Lucas narra 3 eventos significativos na vida e ministério daquela igreja, a igreja primitiva. A morte de Estevão é o primeiro, o ministério de Filipe, o segundo, e a conversão de Saulo de Tarso, o terceiro. Nesse estudo, dentro do tema referente a perseguições ocorridas na igreja primitiva, abordaremos apenas o primeiro episódio, o da morte de Estevão, que ocorreu em Jerusalém. O propósito de Lucas em apresentar esse episódio foi explicar os meios que Deus usou para espalhar os cristãos e o evangelho de Jerusalém para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Esse registro também lança mais luz sobre a força espiritual e vitalidade da igreja nesse momento. O caso de Estevão começa quando ele prega em uma das sinagogas de Jerusalém, chamada Sinagoga dos Libertos. Os frequentadores dessa sinagoga tinham esse nome porque muitos deles eram judeus helenistas, que haviam sido prisioneiros dos romanos e, sendo libertados, passaram a morar em Jerusalém. Eles eram judeus originais do norte da África, por exemplo, eram sirineus ou alexandrinos, e também da Ásia Menor, da região, por exemplo, da Cilícia. Tarso morava na cidade onde nós fazemos a conexão de Saulo de Tarso. Essa cidade, Tarso, ela era uma das capitais de uma das regiões da Cilícia. Estevão, então, o próprio Estevão e Saulo possivelmente frequentavam essa mesma sinagoga. Estevão parece ter sido um defensor da fé extraordinariamente talentoso, com grande eloquência, embora não fosse um dos 12 apóstolos.
A pregação de Estevão ocasiona reações e debates acirrados entre os frequentadores dessa sinagoga dos libertos. Como seus oponentes não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão e ao espírito pelo qual, ou através do qual ele estava falando, passaram então a subornar pessoas e mobilizar o povo contra Estevão, levando-o a julgamento no Sinédrio. As perseguições haviam se concentrado inicialmente nos apóstolos, mas agora outros cristãos, tais como Estevão, estavam sendo perseguidos. Como judeu helenista, Estevão possuía uma visão mais clara das implicações universais do Evangelho do que a maioria dos judeus hebreus. Foi essa amplitude de percepção, de visão, que atraiu o ataque dos judeus mais conservadores, que levou Estevão à prisão. Seu discurso não foi uma defesa pessoal visando sua absolvição, mas foi todo um discurso de proclamação do Evangelho com críticas a instituições judaicas. O discurso acabou unindo saduceus e fariseus no intento de apedrejar Estevão. Na prática, esse evento dá início a uma perseguição generalizada aos crentes, aos cristãos. Lucas registrou isso tudo para documentar a contínua rejeição a Jesus feita pelos líderes de Israel. Ele também teve como objetivo explicar por que o evangelho passou a se espalhar para fora de Jerusalém e como isso aconteceu a partir do apedrejamento de Estevão. O texto diz que Saulo de Tarso, então, talvez tivesse uns 30 anos de idade, a mesma idade possivelmente de Estevão, ele estava presente nesse apedrejamento e até deve ter segurado a capa de Estevão enquanto ele era morto. O curioso é que Estevão foi apedrejado e Paulo, após a sua conversão mais à frente, também foi apedrejado, apesar de não ter morrido disso. Estevão morreu pelo Evangelho e Paulo, alguns anos depois, em Roma, também morreu pelo mesmo motivo. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Das várias aplicações que esse estudo pode nos trazer, destacamos aqui 4 delas para nossa reflexão. Primeira aplicação: Jesus permanece vivo trabalhando. Muito do que Jesus começou a fazer e a ensinar continua sendo feito hoje através das igrejas. Quando lemos sobre os sinais e maravilhas realizadas pelos apóstolos em Atos, no capítulo 5, verso 12 a 16, lembramos dos sinais e maravilhas feitas por Jesus. Quando lemos sobre a oposição dos líderes religiosos judeus aos apóstolos, motivados pela inveja, pensamos na oposição a Jesus feita por esses mesmos líderes e pelas mesmas razões. Assim como os líderes religiosos do Sinédrio foram incapazes de silenciar o poderoso ensinamento ou os ensinamentos de Jesus, os líderes aqui não puderam silenciar os apóstolos e nem puderam silenciar Estevão enquanto ele esteve vivo. Mesmo com sua morte, o evangelho não foi silenciado. O curioso nesse relato é que Deus levantou o perseguidor principal dos crentes, que era Paulo, para tomar o lugar de Estevão na pregação aos gentios, tema que será visto em um próximo estudo. Um dos objetivos de Atos foi mostrar que aqueles crentes foram capacitados pelo Espírito Santo para pregar o evangelho, algo que continua valendo até hoje. Uma segunda aplicação é que Deus salvou os apóstolos para que eles pudessem falar de Deus, às pessoas perdidas. Pedro e João, divinamente libertados da prisão, foram instruídos a voltar ao templo e continuar a compartilhar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Somos salvos por conta de um propósito, e esse propósito não é apenas termos nossa vida eterna ao lado de Deus, mas também podermos anunciar essa possibilidade a outros, incluindo proclamar que qualquer pessoa pode ser livre de seus pecados e de suas culpas pela fé em Jesus.
Terceira aplicação: os casos de incredulidade nos assuntos relativos à fé e à salvação não se deve a evidências insuficientes, mas geralmente se deve a corações endurecidos. Uma prova dessa dureza de coração é a pessoa caluniar ou perseguir alguém quando se sentir contrariada em alguma coisa. Foi o que aconteceu com o Sinédrio e com os oponentes de Estevão. O Sinédrio decidiu perseguir os apóstolos e Estevão porque eles não conseguiam refutar o que eles pregavam e porque tinham inveja deles. Em Romanos, no capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo nos diz que muitas vezes as pessoas suprimem a verdade por causa de seus pecados. Quarta aplicação: ao libertar seus apóstolos, Deus demonstrou o poder do Evangelho. Deus libertou os apóstolos de duas maneiras. A primeira, sua libertação sobrenatural da prisão, e a segunda, por serem poupados da morte. A primeira libertação aconteceu por meio de um anjo do Senhor. A segunda libertação, aquela libertação da morte, ocorreu por meio de Gamaliel, um fariseu que era membro do Sinédrio. Os apóstolos não realizaram nenhum desses feitos por eles mesmos, apenas se colocaram nas mãos de Deus, proclamaram o Evangelho e creram que a vontade de Deus se realizaria. Aqui está uma coisa muito interessante. Os líderes religiosos judeus primeiro tentaram silenciar os apóstolos, mas falharam. Mais tarde, eles executaram Estevão, mas a morte de Estevão precipita uma grande perseguição dos judeus chamados helenistas. Estes, por sua vez, fogem de Jerusalém, dando início à proclamação do Evangelho em larga escala. Como cristãos hoje em dia, somos resultado desse movimento de proclamação que se espalhou por todo o mundo. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre de falar dele para seus amigos, mande o link para que eles também possam nos acompanhar. No próximo quadro você vê o panorama dessa série sobre o cristianismo primitivo, o cristianismo pioneiro, o início da igreja, conforme relatado no livro de Atos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!